Esse tópico foi reservado para que nós possamos falar sobre as máquinas térmicas, as principais máquinas térmicas que nós temos aí em nosso cotidiano. Uma das principais máquinas térmicas que nós temos no nosso cotidiano, que está presente aí em praticamente todas as casas, são os refrigeradores. O funcionamento dos refrigeradores ele é baseado no princípio da transferência de calor de uma fonte fria para uma fonte quente, já que o refrigerador é uma máquina térmica reversa. Esse processo ele não ocorre espontaneamente, é necessário uma fonte de energia externa para realizar um trabalho. E essa fonte de energia externa que realiza o trabalho é o compressor, é o motor da geladeira. Isso para que essa transferência de energia possa acontecer. As principais partes aí de uma geladeira doméstica são o compressor, vão acompanhando aí na imagem do lado, o condensador, que fica na chegada aí um pouco depois do compressor. O condensador, na verdade, é a serpentina, é onde vai haver a passagem de calor para o meio externo, ok? Além disso, nós temos a válvula descompressora e o evaporador. O evaporador ele fica por dentro do congelador. Ele tem a função de aumentar a pressão e a temperatura do gás refrigerante, fazendo circular pela tubulação interna do aparelho. Quando o gás passa pelo condensador, ele perde calor para o meio externo, lembrando que o condensador é na parte de trás aí da geladeira, que é a serpentina, liquefazendo-se, ou seja, o gás se transforma em líquido. Ao sair do condensador, um estreitamento da tubulação, que é o tubo capilar, acompanhe na imagem, provoca uma diminuição da pressão. Assim, o elemento refrigerante, ou seja, o fluido que circula aí por dentro dos vasos, por dentro dos canos aí do congelador, esse elemento refrigerante, agora líquido e sob baixa pressão, chega à serpentina do evaporador, que tem diâmetro maior que o do tubo capilar. A serpentina do evaporador, na verdade, são os tubos que passam por dentro das paredes do congelador. Bem, ele se vaporiza e assim retira calor da região interna da geladeira. Como a vaporização é uma transformação, na verdade é uma mudança de estado que absorve calor, essa evaporação acontecendo dentro do congelador, ela vai tirar calor de dentro da geladeira. Bem, é importante notar que o evaporador ele está instalado na parte superior no congelador da geladeira. Por que ele está na parte superior da geladeira? Exatamente para que aconteça as correntes de convecção que nós já estudamos. Vai acontecer que, estando aí na parte superior, o ar mais quente, por ser menos denso, ele vai subir até o congelador, então vai facilitar a retirada desse ar quente que está dentro da geladeira. A partir desse ponto, o ciclo se inicia e o gás refrigerante ele é puxado outra vez para o compressor. Então vai ser refeito o ciclo. Então o processo é mais ou menos esse. Ele passa pelo compressor, após passar pelo compressor, onde ele vai estar sob alta pressão, quando ele chega na parte de trás da geladeira, esse gás ele vai perder calor para o ambiente. O calor que ele retirou de dentro da geladeira, retirou lá no congelador, que é o evaporador. Já que na hora que acontece uma evaporação, acontece aí o gás vai absorver calor de dentro da geladeira. Bem, a eficiência das máquinas frigoríficas, como a gente já havia tratado aí numa aula anterior, é só você pegar a quantidade de calor que ele retira da fonte fria, que a máquina retira da fonte fria, e dividir pelo trabalho que foi necessário para realizar essa retirada de calor. O trabalho que no caso é o trabalho do compressor, falando aí da geladeira, falando do refrigerador. Aí eu trago um exemplo de uma questão do Enem que já falou sobre esse assunto. A invenção da geladeira proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que o gás no interior de uma tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos processos de compressão que ocorre na parte externa da geladeira, no compressor, e de expansão, que ocorre na parte interna da geladeira, no congelador, que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira. Bem, no processo de transformação de energia envolvidos no funcionamento da geladeira,
qual é a verdadeira? A letra A diz que a expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira. A letra B diz que o calor flui de forma não espontânea da parte mais fria que está dentro da geladeira para a parte mais quente que está fora dela. A letra C diz que a quantidade de calor cedida ao meio externo é igual à quantidade de calor retirada da geladeira. A letra D diz que a eficiência é tanto maior quanto menos isolado termicamente do ambiente externo for o seu compartimento interno. Traduzindo a letra D seria assim: a eficiência de uma geladeira é tanto maior quanto mais aberta a porta da geladeira você deixar. Isso é um item muito absurdo, você sabe que isso não é verdadeiro. Deixou a porta da geladeira aberta, ela não vai conseguir gelar. A letra E diz que a energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira, abrindo-se a sua porta, o que reduz o consumo de energia. O item E também muito absurdo. É claro que a porta da geladeira aberta vai aumentar o consumo de energia. Então aí, de cara, você já sabe que o item D e o item E são muito absurdos. Por outro lado, dá para a gente observar que o item C ele também não pode ser verdadeiro. A questão diz no item C que a quantidade de calor cedida ao meio externo é igual à quantidade de calor retirada da geladeira. É não. A quantidade de calor cedida ao meio externo, que é a quantidade de calor que a geladeira vai escoar na fonte quente, ela é a soma da quantidade de calor retirada da geladeira mais o trabalho do compressor. Então a letra C também não é verdadeira. Na verdade, o item correto ele é o item B. Como o refrigerador ele é uma máquina térmica reversa, então ele trabalha no sentido inverso, ele trabalha de forma inversa. Ele retira calor de uma fonte fria, de dentro da geladeira, e deposita esse calor, dispersa esse calor numa fonte quente, que é fora da geladeira. Portanto, a resposta correta é a letra B. Continuando então, vamos falar da turbina a vapor. Bem, nós temos aí a estrutura de uma turbina a vapor, vão observando aí do lado. O que vai acontecer? Nessa estrutura de contenção, você pode utilizar, por exemplo, aí o reator para poder fazer com a energia da radiação, né, para você poder esquentar a água que está aí no gerador de vapor. Essa água esquentada vai produzir vapor e esse vapor ele vai fluir até a turbina. Quando ele chega na turbina, a movimentação desse vapor na turbina vai gerar então um ciclo, né, vai fazer a turbina girar. E ao fazer a turbina girar, vai haver então a geração da energia. A energia então gerada é então distribuída para ser utilizada na forma de eletricidade. Bem, isso aí então é um ciclo, né? Porque esse vapor que movimentou a turbina, ele vai passar então pelo condensador. Nesse condensador, nós vamos ter aí uma circulação de água fria, por isso que o nome é condensador. Então o vapor, ao passar pelo condensador, ele é resfriado, se condensa e, claro, ele vai se transformar em água. Se transformando em água, ele volta então lá para o tubo, né, para o tanque gerador de vapor e o ciclo se reinicia. Bem, nós temos os reatores, nós temos dois tipos de reatores na verdade. Nós temos os reatores de água pressurizada, que é o PWR, eles são os mais frequentes, eles têm 226 em número aí, cerca de 226 em serviço no mundo. Eles utilizam água a elevada pressão como meio permutador de calor. O moderador também é constituído por água a elevada pressão. O combustível ele é urânio, ligeiramente enriquecido, podendo eventualmente ser utilizado misturado com o plutônio. O que vai acontecer? Quando ele fala aí que nós temos que o combustível é urânio, é porque é o urânio que vai estar aí na questão no reservatório do reator, é esse urânio que vai gerar o calor esse que vai fazer a água evaporar. Porque, na verdade, quem movimenta a turbina não é, por exemplo, nada do urânio. Quem vai movimentar a turbina é o vapor de água, o vapor gerado pela água. Por isso que aí é uma máquina a vapor, por isso que, na verdade, é uma máquina térmica. Porque eu estou utilizando o vapor para poder gerar um trabalho realizado. Quando a questão fala que o moderador também é constituído por água, esse moderador é exatamente o fluido que vai circular, né? Esse fluido que vai ser transformado em vapor, depois vai ser condensado e vai voltar ao estado de água. E você tem que, claro, o líquido que vai resfriar esse vapor é água também. Por isso também que toda turbina ela tem que estar numa região que tem muita água.
Porque além da água que você utiliza no ciclo, não é uma quantidade muito grande de água, né, mais precisa, além da água que você utiliza no ciclo, a grande quantidade de água realmente é aquela que você vai utilizar para resfriar o vapor. E essa grande quantidade de água, além de ser água em enorme quantidade, quando ela sai do condensador, ela sai muito quente. Então não pode ser, por exemplo, uma quantidade de água que seja de um reservatório pequeno, porque senão você vai aquecer a água desse reservatório. Tem que ser uma água de um reservatório grande para que, mesmo que ela volte para ele aquecida, ela não seja capaz de alterar a temperatura do reservatório. Bem, essa turbina que tem aí em cima é a turbina do estilo, né, dos tipos de reatores PWR. Essa aqui embaixo também vai ter uma pequena diferença, né? A pequena diferença é o seguinte: você não tem agora, nessa de baixo, o tubo gerador do vapor, né? Na verdade, o que vai acontecer? O vapor vai ser gerado porque a água ela vai passar por dentro do reator. Observem que no caso anterior, a água não passa por dentro do reator. A água que move a turbina, é essa que eu estou me referindo. A água que move a turbina, ela não passa por dentro do reator. A água que move a turbina no anterior é essa que está em azul. O que passa por dentro do reator, no caso anterior, é o que está em laranja. Já nesse caso último, observem que a água que move a turbina é a mesma água que passa por dentro do reator. Então o que você vai ter? O próprio calor gerado pela reação nuclear, gerado pela radiação, é esse próprio calor que vai aquecer a água e vai transformar em vapor. O restante do ciclo é o mesmo, porque é esse vapor que vai mover a turbina, que por sua vez move o gerador e produz a energia elétrica. E claro, para que o ciclo se reinicie, esse vapor, após passar pela turbina, ele vai ter que passar por um condensador que vai resfriar o vapor e vai transformá-lo de novo em água para reiniciar o ciclo. Bem, essa estrutura que nós temos aí da turbina a vapor que apareceu abaixo, ela é do tipo de reator de água fervente, que é o BWR. Bem, existem atualmente 93 reatores desse tipo em serviço no mundo, grande parte deles na Alemanha, no Japão e nos Estados Unidos. O meio permutador de calor é a água, que também atua como moderador, que entra em ebulição e o seu vapor aciona diretamente a turbina. Por que a questão fala que a sua ebulição, o vapor aciona diretamente a turbina? Pelo que eu falei, nesse segundo tipo, o vapor de água gerado aí no nosso reator é o mesmo vapor que vai passar por dentro da turbina. No caso anterior, o vapor que era gerado no reator, ele não passava na turbina. Era o vapor que ia ser utilizado para poder vaporizar a água que está aí no gerador de vapor, e aí sim a água do gerador de vapor é que passaria por dentro da turbina. Bem, o combustível utilizado, nesse caso, é urânio ligeiramente enriquecido. No caso anterior, pode-se utilizar urânio e pode-se utilizar também uma mistura com plutônio. Motor de combustão interna. O motor de combustão interna é talvez a outra máquina térmica que mais você conhece no nosso dia a dia. Porque toda moto e todo carro, por exemplo, tem um motor de combustão interno desse aí. Então, contextualizando agora, nós estamos falando, quando eu falo de motor de combustão interna, nós estamos falando, por exemplo, do motor de um carro ou do motor de uma moto. A estrutura é mais ou menos essa. Você vai ter aí, isso é a estrutura do motor, né? A parte interna do motor. Você tem aí o injetor de combustível, que é por onde o combustível vai entrar no motor, pode ser gasolina, pode ser óleo diesel, por exemplo. Nós temos uma válvula de escapamento. Essa válvula de escapamento é por onde vão sair os gases gerados aí da explosão que vai ter dentro do motor. Para que haja a explosão, para que haja a queima do combustível, tem que estar misturado o combustível com ar. E aí, claro, depende do tipo de motor. Em geral, naqueles motores que ainda tem o carburador, essa mistura do combustível com o ar é feita pelo carburador. Já na injeção interna, não. Essa mistura é feita pela própria injeção. Aí nós temos o pistão. Esse pistão é, na verdade, um êmbolo que ele vai ficar baixando e subindo, né? Subindo e descendo, à medida que o motor fica girando, à medida que há o giro aí no motor, vira brequim chamado. E é esse baixado e essa subida do pistão que vai fazer com que aconteça ou a admissão do combustível
ou a compressão dele para que haja explosão, ou a expulsão dos gases quando a válvula de escapamento estiver aberta. E aí você tem o bloco do motor, que na verdade é a carcaça do motor, e claro, o óleo do motor. Quem nunca ouviu falar na expressão trocar o óleo do motor, né? Tem aí na parte de baixo o óleo do motor, que nada mais é, esse óleo do motor é só para lubrificar, para que não haja desgaste das peças do motor. Bem, mais na frente eu vou detalhar como é que funciona o motor. Esse desenho inicial, essa imagem inicial, é só para a gente ter uma noção de como é que é um motor. Está aí ele em funcionamento, dá para a gente ver melhor. Você pode ver, por exemplo, ó, do lado esquerdo, isso que está em amarelo, isso é o combustível que entra, né? O combustível que entra já misturado aí com o oxigênio para que haja a queima. O que acontece? Para que esse combustível entre na câmara do motor, há necessidade dessa válvula do lado esquerdo abrir. Essa válvula do lado esquerdo que abre para que o combustível entre é a chamada válvula de admissão, ou seja, é a válvula por onde ela vai abrir e vai admitir o combustível. Aí você vê o motor girando, né? À medida que o motor gira, você percebe o porquê que o êmbolo, porquê que o pistão fica baixando e subindo. Do lado direito, aí em cinza, você pode ver a parte do escapamento, a parte onde a válvula se abre. Essa é uma válvula de escapamento e ela se abre exatamente para que os gases que foram gerados aí na queima do combustível, para que esses gases sejam eliminados para o meio pelo cano de escapamento, como a gente chama. No meio, entre as duas válvulas, você pode perceber que na hora que o motor a câmara do motor está cheia de combustível, né, que ele agora nesse momento, cheio de combustível, subiu, é soltada uma faísca. Essa faísca é soltada pela vela. Vocês sabem que todo motor que funciona a gasolina, já eu falo a diferença entre motor a gasolina e motor a diesel, todo motor que funciona a gasolina tem que ter uma vela. Essa vela vai soltar uma faísca e aí, claro, essa faísca solta no momento em que a câmara do motor está cheio de gás não, no momento que ela está cheia de combustível misturado com oxigênio, essa faísca vai fazer com que o combustível seja queimado, e é essa queima que vai dar a força, que vai movimentar o pistão, que por sua vez movimenta aí, através do sistema de transmissão, movimenta as rodas do veículo. Bem, nos motores de 4 tempos, o pistão, animado de movimento alternativo, ele recebe energia durante o tempo de combustão, executando as funções necessárias à realização da mesma nos outros 3 tempos. O sistema biela-manivela é o que transforma o movimento alternativo em movimento de rotação. A gente vai ver agora os 4 tempos do motor. Você já deve ter ouvido falar em motor de 4 tempos, né? O primeiro tempo é o tempo de admissão. Nele, o pistão deslocando-se no sentido de aumentar o volume, ou seja, o pistão desce para aumentar o volume da câmara do motor, né? O pistão ele desce, ele aspira o ar e a mistura de combustível, o ar misturado com combustível. Para que ele aspire essa mistura de ar e combustível, a válvula de admissão se abre para que haja então a entrada do combustível, ok? Bem, e essa válvula de admissão ela é aberta através de um mecanismo apropriado que, claro, quando você tem algum problema nas válvulas, é o que a gente chama de que o motor está batendo nas válvulas. Você tem que levar um mecânico para que seja consertado, que senão o motor ele não vai funcionar da maneira correta. Bem, nesse primeiro tempo, você tem um giro de 180 graus no motor. O que acontece? O virabrequim, que é essa estrutura aí de baixo, da parte de baixo do motor, vai dar um giro de 180 graus. O segundo tempo é o tempo de compressão. Entendam, o pistão desceu, a câmara do motor ela se encheu de combustível. Agora o pistão vai subir, só que ele sobe com as duas válvulas fechadas. Quais são as válvulas fechadas? A válvula de admissão e a válvula de exaustão. As duas válvulas estão fechadas. No primeiro tempo, só a válvula de admissão estava aberta e a válvula de exaustão, que é a válvula de escape, estava fechada. Agora, no segundo tempo, as duas válvulas estão fechadas. É um outro giro de 180 graus que o motor vai dar. O que vai acontecer? O pistão vai subir, só que ele sobe com o motor, a câmara do motor cheia de combustível. Enquanto sobe, é claro que se eu estou diminuindo o volume da câmara do motor e ela estava cheia de combustível,
Como as válvulas estão fechadas, não vai poder sair o combustível, né? Porque a válvula está fechada, as válvulas estão fechadas. Então esse combustível ele vai adquirir uma pressão muito alta. Se ele vai adquirir uma pressão muito alta, o segundo tempo então é um tempo de compressão. Atingindo o fim do percurso de admissão, que é o fim do percurso anterior, na posição chamada de ponto morto inferior, que é a parte mais de baixo, né, do motor, fecha-se as válvulas, como eu falei, e inicia a compressão dos gases, a fim de que esses gases sejam tornados mais densos. Bem, agora então nós tivemos o segundo tempo, que é a compressão, onde a câmara do motor está cheia de combustível e esse combustível ele é pressionado. O terceiro tempo é a combustão. O que acontece nesse tempo de combustão e expansão? Na outra extremidade do percurso, do seu curso alternativo, que é o chamado ponto morto superior, que é quando o nosso pistão vai chegar no ponto mais alto do motor, ocorre o início da combustão, que pode iniciar-se espontaneamente no ciclo diesel, já eu explico a diferença entre os dois ciclos, ou pode ser provocado pelo disparo de uma faísca. No motor que é a gasolina, a álcool a gás é uma faísca que vai provocar então essa combustão. A combustão ocorre de maneira diversa, dependendo do tipo do motor, e ela é acompanhada ou seguida pela expansão dos gases queimados, que impulsionam o pistão, transmitindo-lhe energia. O motor vai dar outro giro de 180 graus, então nós já demos aí 3 giros de 180 graus, a gente já deu aí 540 graus de giro. O que acontece? No ciclo anterior, nós comprimimos essa mistura de gás com combustível. Essa compressão vai gerar uma alta pressão dentro do motor. Essa alta pressão, quando nós temos que o pistão chega no ponto mais alto do motor, o que acontece? Se o motor tiver uma vela, essa vela vai soltar uma faísca. Se ele não tiver uma vela, ele tem uma espécie de objeto pontiagudo. Esse objeto pontiagudo, com a pressão muito elevada dentro do motor, ele eleva tanto a temperatura que só ele estar com a temperatura muito elevada, ele provoca a queima do combustível. Essa é a diferença básica entre o ciclo diesel, que são os motores que utilizam óleo diesel, e o ciclo Otto, que eu falarei melhor daqui a pouco. O ciclo Otto são os motores que utilizam gasolina, álcool ou gás. No ciclo Otto vai ter uma vela e a vela vai soltar a faísca que vai provocar a queima do combustível. No ciclo diesel não tem vela, é só um objeto pontiagudo, uma ponta, nessa ponta ela vai superaquecer à medida que nós elevarmos a pressão dentro do motor, e é esse superaquecimento que vai fazer com que haja a explosão dos combustíveis dentro do motor. Bem, essa explosão ela vai elevar bruscamente a pressão dentro do motor. Essa elevação da pressão dentro do motor faz com que o pistão seja jogado para baixo. Na hora que ele é jogado para baixo, nós temos então o pistão baixando, e aí tem início, depois que o pistão chegar na parte inferior, tem início o próximo ciclo, né, que eu vou falar daqui a pouco. Tá aí, ó. O próximo ciclo então é o escape, que é o quarto tempo, é o escapamento. Atingido novamente o ponto morto inferior, ou seja, o pistão chegando novamente na parte de baixo do motor, a válvula de escape se abre, ok? Comandado no instante adequado. Se não tiver adequado aí o comando das válvulas, como eu já falei, tem que levar a um mecânico, ok? Então a válvula de escape se abre e permite o escoamento dos gases queimados, dos gases gerados durante a queima do combustível. Quando nós temos a abertura da válvula de escape, a gente iguala a pressão no cilindro com a pressão ambiente. Ou seja, o motor que estava sob alta pressão, ele agora vai ter uma pressão igualada com a pressão atmosférica. Bem, em seguida, o pistão empurra a maior parte dos gases que estão aí dentro do motor para fora, permanecendo no cilindro em direção à tubulação de escape, repetindo-se a seguir o tempo de admissão. A cada 2 voltas no eixo das manivelas, que é exatamente essa parte de baixo do motor, ocorre apenas um tempo no motor. Por que a gente fala a cada 2 voltas? Observe que nós temos 4 tempos, cada tempo de 180 graus. Bem, se eu tenho 4 tempos de 180 graus, na verdade eu tenho um giro de 720 graus. 720 graus são 2 voltas. Então a cada 2 voltas, no eixo das manivelas, que é a parte de baixo aí do motor, nós temos apenas um ciclo completo do motor. No tempo de tratar-se, ou no caso de tratar-se de apenas um cilindro, um volante ele é indispensável.
a fim de que o pistão continue em movimento durante os 3 tempos auxiliares. Na verdade, o que acontece é que, em geral, os motores eles possuem mais de um cilindro. Apenas o motor da moto é que só tem um cilindro, porque também não tem espaço para mais. Mas quando você tem motor de carro, por exemplo, é mais de um cilindro. Para que é mais de um cilindro? Para dar uma eficiência maior ao motor. Porque os cilindros eles são feitos de tal maneira, eles são alinhados de tal modo, que quando um cilindro está aí, por exemplo, em um dos tempos, os outros cilindros estão em outros tempos. Então, dessa forma, vai ter sempre um cilindro que em determinado tempo vai estar acontecendo a explosão nele. Então, você garante aí a transmissão do movimento, garante a eficiência do motor. Bem, vamos agora... Eu já dei uma pincelada, mas vamos destacar melhor a diferença entre os ciclos diesel e óleo. Óleo não, e Otto, né? O ciclo diesel, como eu falei, é o ciclo que acontece no motor a diesel, no motor que funciona a óleo diesel. A principal diferença do motor que funciona a óleo diesel é a inexistência de uma vela. Nós não temos a vela. O que vai acontecer? Quando a câmara do motor está completa de combustível, que esse combustível ele é pressionado, você tem aí uma compressão desse combustível, a ponta que vai ter aí entre as válvulas, um objeto pontiagudo, ele vai fazer o papel da vela. Ele não vai soltar uma faísca, mas ele vai estar tão aquecido que só ele está em elevada temperatura vai fazer com que haja a explosão, haja a combustão, que é a palavra correta, do combustível que está dentro da câmara aí do combustível. Bem, então a diferença básica foi essa que eu falei. No ciclo diesel, nós não temos a parte da vela. Bem, o que vocês devem ficar atentos também com relação à diferença entre o ciclo diesel e o ciclo Otto é com relação a esse diagrama que nós temos aí do lado. O diagrama do ciclo diesel, ele é formado por 2 transformações adiabáticas. As transformações adiabáticas, elas são do A até o B e elas são do C até o D. Além das 2 transformações adiabáticas, nós temos aí uma transformação que ela é isovolumétrica, que é a do D até o A, e nós temos uma transformação que ela é isobárica, que é a do P até o C. O que acontece? Vamos acompanhar aí. Vamos começar aí do ponto morto inferior. O ponto morto inferior é essa pressão aí P0. Quando é que acontece uma pressão no motor igual à do ponto morto inferior? Essa pressão ela acontece exatamente quando você está, por exemplo, com a válvula de exaustão, com a válvula de escape aberta. Na hora que a válvula de escape está aberta, você vai ter a pressão dentro do motor igual à pressão atmosférica. Então você tem, acompanhe aí, essa reta que está na horizontal da mesma pressão atmosférica, que vai do P0 até o A. Bem, acontece o seguinte, depois que a válvula de exaustão, a válvula de escape se fecha, imaginemos aí as 2 válvulas fechadas. A partir do momento que as 2 válvulas estão fechadas, a válvula de admissão vai se abrir. A válvula de admissão se abrindo, o que vai acontecer? Nós vamos ter o pistão baixando, então vai começar a entrar combustível dentro do motor. Só que essa entrada de combustível dentro do motor, ela acontece com a mesma pressão da pressão atmosférica. Por quê? Porque a válvula está aberta, a válvula de admissão está aberta. Então o que é? O pistão baixando, a válvula de admissão aberta e o combustível entrando no motor. Essa seta do P0 até o A. Ok? Então o pistão chegou na parte mais baixa do motor, agora as 2 válvulas se fecham e o pistão vai subir. Como o pistão vai subir, então nós vamos ter uma compressão, certo? Porque nós vamos aumentar a pressão dentro do motor, já que eu estou comprimindo. Nós vamos ter uma compressão. Com isso, então, reduz-se o volume, aumenta a pressão dentro do motor. O que é isso? Acompanhem. Essa transformação do A até o B. É uma compressão adiabática. Ok. No momento que chega no B, é aquele momento em que nós vamos ter uma enorme pressão dentro do motor, uma pressão muito elevada e um volume muito pequeno da câmara do motor. Então é nesse momento, no caso aí do ciclo diesel, que vai acontecer então a explosão. Essa explosão vai ser causada pelo superaquecimento da parte então aí
da parte pontiaguda do motor. Bem, nessa explosão, a explosão está representada aí pelo ciclo BC. Durante a explosão, o BC é um curto intervalo de tempo, né? Que é só o estado de tempo aí da explosão. Então, durante a explosão, a pressão dentro do motor se mantém constante. Por que a pressão se mantém constante? Porque nesse curto intervalo de tempo, o volume se expande devido aí à explosão. O volume se expande, porque na hora que acontece a explosão, nós temos que o pistão ele é, digamos assim, arremessado para baixo. E aí, claro, nessa expansão, nesse curto intervalo de tempo em que há essa explosão, nós temos o ciclo BC, uma pressão constante. Após a explosão, o que vai acontecer? Nós vamos ter então que o pistão vai descer. Como o pistão vai descer, nós estamos agora no ciclo CD, que também é adiabático, só que agora nós não temos uma compressão, aí nós temos uma expansão adiabática. Então no ciclo CD, o pistão desce devido à força causada durante aí a explosão. Enquanto ele desce, o volume da câmara aumenta e a pressão dentro dela diminui. Beleza, o pistão chega na parte de baixo aí do motor. Ao chegar na parte de baixo do motor, o que vai acontecer? Nós vamos ter então agora o ciclo DA. Nesse ciclo DA, então a válvula de escape ela vai se abrir. Como a válvula de escape se abre, os gases gerados naquela explosão, eles vão sair. Então esses gases saindo, nós temos aí uma redução da pressão de dentro do motor. A pressão se reduz ao valor da pressão atmosférica, DA, estou falando desse ciclo aí. Ele é um ciclo isovolumétrico. Por que essa transformação é isovolumétrica? Porque enquanto isso acontece, que é o curto intervalo de tempo da válvula de escape abrir, nesse curto intervalo de tempo é como que o pistão fique parado aqui embaixo do motor. Então, nesse curto intervalo de tempo, nós temos o mesmo volume, mas nós temos uma queda da pressão, porque como os gases estão sendo expelidos, vai acontecer então uma igualdade entre a pressão do motor e a pressão atmosférica, já que está havendo perda de gases. Bem, os gases foram expelidos. O que vai acontecer então? É aquele momento em que o motor está o pistão, na verdade, está na parte mais baixa do motor. Como ele está na parte mais baixa do motor, então vai reiniciar o ciclo, onde vai haver a reabertura da válvula de admissão, depois a reabertura da válvula de admissão e a consequente entrada de combustível no motor. Tem a compressão e o ciclo se reinicia. Então vamos lá, citando aí cada caso. A transformação do A até o B é quando o pistão sobe com a câmara do motor cheia de combustível, e aí então nós comprimimos o combustível. Ao chegar então no ponto máximo aí no ponto mais alto do motor, acontece então a explosão. Essa explosão é o BC, que é uma transformação isobárica. Nessa explosão então, o cilindro ele é jogado para baixo, então a gente vai para o ciclo CD, que é uma transformação adiabática. Quando ele chega na parte inferior, nós temos a abertura da válvula de escape. Com a abertura da válvula de escape, acontece a exaustão dos gases. Então nós temos o ciclo DA. Lembrando que esse ciclo DA é uma transformação isovolumétrica. E essa parte aí de baixo, que é a parte do A até o P0, isso aí na verdade é o curto intervalo de tempo em que nós temos as válvulas abertas, na verdade a válvula de escape aberta, não são as válvulas, né? A válvula de escape aberta, nesse curto intervalo de tempo da válvula de escape aberta, e que o motor ele não tem mais gases, ou tem poucos gases dentro dele. É o curto intervalo de tempo entre fechar a válvula de escape e abrir a válvula de admissão. Então isso acontece entre o P0 e o A. Mas o que vocês devem, acima de tudo, lembrar, nós temos aí no ciclo diesel duas transformações adiabáticas, uma transformação isobárica, uma transformação isovolumétrica. Vamos agora para o ciclo Otto. O ciclo Otto, a principal diferença que você já pode perceber é a presença da vela. No ciclo diesel, nós não tínhamos a presença da vela. Bem, com essa presença da vela, algumas coisas vão mudar. Tem parte aí que é a mesma coisa,
estou me referindo aí ao diagrama da pressão em função do volume. Tem parte que é a mesma coisa, mas algumas partes vão mudar. Por exemplo, o que é a mesma coisa? A mesma coisa é essa parte aí do E até o A, que no gráfico anterior era do P0 até o A. Era praticamente a mesma coisa, só mudou a letra. Essa parte aí, como vocês podem ver, ela acontece na parte de escape e a parte de admissão. Ou seja, é entre, como eu falei, a válvula de escape fechar e a válvula de admissão abrir. É um curto intervalo de tempo. Nesse curto intervalo de tempo, você tem a pressão dentro do motor igual à pressão atmosférica. Bem, além disso, após a válvula de escape fechar, com a válvula de admissão aberta, começa você ter aí uma entrada de combustível dentro do motor. Com essa entrada do combustível dentro do motor, porque o cilindro está descendo, nós temos um aumento do volume dentro do motor. Acompanha aí do E até o A, um aumento do volume. Esse aumento do volume, ele acontece à pressão ambiente, à pressão atmosférica. Por que ele acontece à pressão atmosférica? Porque nós estamos com a válvula de admissão aberta. Então, a pressão é a mesma pressão da atmosfera. Bem, quando eu chego no A, é o momento em que eu fecho a válvula de admissão. Eu já estou com o motor completamente cheio, com a câmara do motor completamente cheia de combustível. Nesse momento que eu fecho a válvula de admissão, eu vou então agora subir o pistão. Então, na hora que eu subo o pistão, eu diminuo o volume interno da câmara e aumento ao mesmo tempo a nossa pressão, certo? Então, diminui o volume, aumenta a pressão. Você vai ter uma compressão adiabática. Então, o ciclo AB é quando o pistão sobe com o motor cheio de combustível. Você reduz o volume e aumenta a pressão. Ela é adiabática. Você chega no B, o que vai acontecer? Observe que o BC, no caso do ciclo Otto, é muito diferente do ciclo BC lá no ciclo diesel. No BC, quando chega exatamente no B, a vela, porque o ciclo Otto tem uma vela, né? A vela vai soltar uma faísca. Essa faísca, ela causa uma explosão repentina. E essa explosão do combustível dentro do motor vai fazer com que haja uma elevação muito grande da pressão por causa da explosão, né, por causa da faísca gerada pela vela. Então, essa elevação da pressão, ela acontece a volume constante. Porque nós estamos, digamos assim, por um curto intervalo de tempo, que o ciclo BC, essa parte aí BC é muito rápida, né? Então, o ciclo BC ele acontece num intervalo de tempo muito pequeno. É só o tempo da vela soltar a faísca, ok? Bem, então nesse ciclo BC, nós temos uma transformação que ela é isovolumétrica. Há um aumento elevado da pressão com o mesmo volume. Observem que essa é uma principal diferença do ciclo Otto para o ciclo diesel. No ciclo diesel, BC é uma isobárica, não é uma isovolumétrica. Se vocês quiserem comparar depois, podem voltar no slide anterior para poder fazer a comparação. Bem, a vela soltou a faísca causou enorme explosão dentro do motor, nós chegamos então no C. Após essa grande explosão, nós vamos ter que o pistão ele vai baixar. Como o pistão vai descer, então vai aumentar o volume dentro da câmara do motor, e esse aumento do volume dentro da câmara do motor faz com que a pressão dentro do motor reduza, porque se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Quando nós chegamos então lá no D, o CD aí, que é enquanto o pistão desce, né? O CD ele é uma transformação adiabática também, é uma expansão, porque está acontecendo a expansão dentro do motor, já está aumentando o volume. Bem, quando nós chegamos no D, é aquele momento, então, que vai acontecer a abertura da válvula de escape. Com essa abertura da válvula de escape, isso acontece aí no intervalo de tempo muito curto, né? Essa abertura na válvula de escape, ela vai fazer com que aconteça uma queda da pressão dentro do motor, até ela se igualar à pressão atmosférica. Essa queda da pressão dentro do motor é o ciclo DA, então isso acontece com a abertura da válvula de escape. Bem, a válvula de escape abriu, a pressão então se igualou à pressão atmosférica, então nós chegamos no A. Enquanto os gases são expelidos, o volume dentro do motor está diminuindo, ó, do A até o E. Quando o volume do motor chegar no E, o volume de gás dentro do motor chegar no E, então reinicia o ciclo. Como é que reinicia o ciclo? Fecha a válvula de escape, abre a válvula de admissão e volta tudo de novo.
Então vamos lá, o ciclo Otto, nós temos duas adiabáticas, AB e CD. AB é uma compressão e CD é uma expansão. E nós temos duas isovolumétricas. Nós temos BC, que é isovolumétrico, nós temos DA, que é isovolumétrico. O EA é isobárica, mas é a mesma coisa lá do ciclo diesel, né? Lá no ciclo diesel também vai ter esse ciclo aí EA. No ciclo diesel, nós temos as duas adiabáticas. Nós temos aí a compressão e a expansão adiabática. Nós temos também a isovolumétrica DA, mas qual é a grande diferença? No ciclo diesel, BC não é isovolumétrico. No ciclo diesel, BC é isobárico, é a pressão constante. Bem, aí vamos lá, já caiu no Enem duas questões referentes aí a essa parte de gráfico. Uma delas eu resolvo com vocês, a outra pesquisem aí para que vocês possam ver qual foi a outra questão. Mas já foram duas só sobre essa parte de gráfico. O motor de combustão interna, utilizado no transporte de pessoas e cargas, ele é uma máquina térmica cujo ciclo consiste de 4 tempos: admissão, compressão, a expansão, que é durante a explosão dentro do motor, e o escape. Essas etapas estão representadas no diagrama da pressão em função do volume. Tá aí então o diagrama da pressão em função do volume, como a gente pode ver. Nos motores a gasolina, a mistura ar-combustível entra em combustão por uma centelha elétrica, ou seja, por uma faísca, a faísca produzida pela vela. Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? Ou seja, em qual ponto A, B, C, D, E, a vela vai soltar a faísca para ter a explosão dentro do motor. Vamos lá então. No momento que ocorre a centelha, a faísca, o gás que está comprimido, ele explode. Se ele explode, com isso então ocorre um aumento violento da pressão a volume constante. Esse aumento violento da pressão a volume constante, ele acontece então a partir, a gente pode observar então aí no nosso diagrama, que ele acontece a partir do ponto C. Portanto, nós temos aí o ciclo Otto, que é o motor a gasolina, a gás ou a álcool, né? Por que eu sei que isso é o ciclo Otto? Porque no ciclo diesel, lembra que eu falei isso para vocês, o CD não é uma isovolumétrica. O CD não é uma reta vertical, é uma reta horizontal, porque é uma isobárica, ok? Então, nós temos aí a centelha, a faísca é produzida no ponto C, de modo que a resposta correta é a letra C.